dia, pessoal! Bom dia, autodefensores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Se cuidando certinho em casa, quando saindo, colocando a máscara. Hoje, a pedido da Eva, nós vamos falar sobre o autismo. A gente vai explicar um pouquinho para vocês, como que funciona, Para dar início, a esse assunto, nós vamos falar que o autismo, a causa dele, segundo estudos, é genético, ou seja, vem dos familiares, e também pode ser causado conforme coisas ambientais, uso de bebidas alcoólicas, substâncias tóxicas, infecções, no período da gestação, e isso também pode ser uma causa, para esse bebê, ser autista. Sim, então, não tem uma única causa, uma única explicação. Tanto pode ser durante a formação ali do bebê, dos genes ali, que ocorre uma falha, algum deslize, quanto pode ser fatores ambientais, como a Ana falou, certo? Então, a gente não sabe, até hoje, não se sabe a causa exata do autismo. Então, estudos que direcionam para esses dois lados aí. E hoje em dia, a gente vê que é bastante comum as crianças serem diagnosticadas com autismo, E segundo os estudos, entre 68 crianças, uma criança ela é autista. Então, está sendo muito comum esse diagnóstico, E por isso aumentou bastante os estudos, conforme esses anos. Então, é um fator assim que está em alta, vamos dizer assim. Por isso, tanto a curiosidade de várias pessoas, a preocupação, com as crianças, e é uma coisa assim que vem sendo nova, conhecimentos novos, vários estudos, vários cursos, E o que a gente pensa também é que o que a gente vê se falar e pesquisar a respeito é que hoje em dia as famílias elas estão muito estressadas, muito na correria do dia a dia, Então a criança já vai sentindo todo esse estresse, toda essa correria. Então pode ser que ela apresente alguns comportamentos que a gente imagina ser uma criança autista, mas não necessariamente. Às vezes ela tem só alguns comportamentos, mas talvez porque ela sentiu toda essa agitação durante a gestação da mãe, nessa correria, essa dificuldade de parar para sentar, para curtir a barriga, para curtir o bebê, e aí já cresce, já vai se desenvolvendo nessa correria, nesse estresse do dia a dia, tá? Não culpando ninguém, é a situação de hoje em dia da sociedade, que todo mundo precisa correr para trabalhar e fazer seus afazeres, Também por isso a importância do pré-natal, dessa mãe fazer esse tratamento antes, durante, a gravidez, Então é um cuidado, que não só a mãe, mas a família, precisa estar tendo. E também logo depois, do nascimento, no período aí da infância, essa criança precisa, todas as crianças, precisam ser estimuladas, precisamos nós adultos estarmos atentos, Então é um conjunto de ações que não é só a mãe, mas sim a família, Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as dificuldades, que o autista tem,
né? Aqui a gente trouxe alguns fatores, né? E a gente vai estar explicando para vocês. Assim, uma das mais conhecidas, assim, que a gente ouve mais falar é a dificuldade em interagir socialmente, né? A gente tem bastante queixas, né, dos autistas que são mais quietinhos, né, que ficam mais na deles, né? Não consegue ter muitos amigos, né? Brincar com outras crianças, ou adulto, ficar entrando numa roda de amigos e ter uma conversa, um diálogo, né? Eles ficam sempre mais restritos, no máximo escolhe um amigo ali para estar se relacionando, mas é mais difícil, né? Isso. O contato visual também, né? Que os autistas eles têm um pouco de dificuldade de olhar no olho, né? Mas não é uma regra, né? Não é, é isso e ponto. Não, existem alguns autistas que têm não tem esse hábito do contato visual. Expressão facial, né? Que a gente não dá para alguns, né? Não dá pra gente saber se tá feliz, se tá triste, tem algo incomodando, né? É uma expressão assim mais contínua, né? Não tem tanta alterações, né? Não expressa tanta alegria, tanta tristeza, tanta raiva, sempre os comportamentos são meio padrão. Isso, essa dificuldade de expressar até as suas próprias emoções, assim, né? A dificuldade na comunicação, né? O uso repetido de alguma linguagem, né? O bloqueio de começar um diálogo, né? Eles são mais diretos, né? Não tem essa troca, essa conversa, uma frase inteira, né? É uma coisa mais sucinta, uma coisa mais objetiva. Sim, não, quero, né? Também é um fator, né? Apresentam dificuldade também para receber comandos muito longos, né? Então eles gostam, que a gente for pedir, tem que ser mais direto. Fulano, pega aquela blusa azul. Aí ele vai identificar que é para ele pegar a blusa azul e trazer para mim. Agora se eu falar, fulano, pega aquela blusa azul que está dentro do armário, do lado da blusa rosa, daí já confunde tudo. Daí não vai saber se é azul, se é rosa, vira uma confusão. Então tem que ser sempre direto nas frases que a gente quer falar para eles. Porque eles não têm essa coisa subjetiva de falar uma coisa e que dê para entender duas coisas ao mesmo tempo, né? Então ele precisa que seja direto, objetivo. Isso. E também tem a questão das manias, né? Eles estereotipias, né? Que é ficar mexendo em alguma coisa, né? Várias vezes gostar de tal objeto, né? Isso é uma forma dele reorganizar o seu cérebro, né? As suas emoções, né? É uma maneira que eles têm para se organizar. Então, é uma coisa também que a gente precisa, né, aprendendo a respeitar, né, a não se incomodar com tal atitude, né, a entender que é um processo dele, né, um processo de se organizar. Nós que não somos autistas, a gente tem as nossas expressões, a gente chora, a gente ri, a gente abraça, para expressar, né? Eles já têm a maneira deles, que é uma da maneira, né? É essa estereotipia, é ficar com esse objeto, né? Às vezes bate palma, né? Às vezes grita, às vezes se morde, às vezes fica rodando uma rodinha o tempo todo. Então é uma maneira deles conseguirem lidar com aquele desconforto do momento, né? Alguma coisa que aconteceu, que eles não gostaram, eles precisam se reorganizar. Às vezes a gente fala, nossa, fiquei chateado com tal coisa, então a gente consegue pôr pra fora. Eles não conseguem identificar isso. Então a maneira deles tentarem ficar bem é tendo essas estereotipias. E nós, como pessoas que estamos ao redor, né, nessa rede de apoio, né, como técnicos, como família, como autodefensores, a gente tem que partir de nós, né, essa questão do respeito, de ensinar as pessoas a ter respeito,
não ficar falando para a pessoa parar, né? E também de entender, né? Então a gente, principalmente nós autodefensores, a gente tem que estar atento, né, ao redor, para que a gente respeite, né, essas manias, né, que a gente tá falando aqui do autista. Que na verdade ele não tá fazendo isso para provocar a gente, na verdade ele tá tentando ficar bem. Então cabe a nós respeitar esse momento, né? Eu sei que às vezes é difícil, mas a gente precisa ter um pouco de paciência, respeitar o momento e procurar entender, nossa, o que será que aconteceu que deixou ele assim, né? O que será que aconteceu aqui, que ele ficou nervoso, que ficou agitado? Então, pra gente também parar e pensar um pouquinho do porquê que ele tá agindo dessa maneira. E assim a gente consegue ajudar um pouquinho mais. Isso, e ainda falando sobre os comportamentos dessa pessoa autista, né? Então a gente tem um problema na fala, né? A questão de ficar mais quietinho, né? Às vezes repetir algumas palavras, né? A sensibilidade a barulhos, né? A gente, como estamos aqui na PAI, a gente conhece temos vários usuários, né? Que tem o autismo e a gente repara, né, nessa questão do barulho, que se assusta, que chora, que não gosta, né? Alteração de rotina, né? Eles não gostam de sair da rotina, eles precisam ter uma previsibilidade do que vai acontecer ao longo do dia, para daí eles ficarem mais tranquilos, né? Eles não gostam muito de surpresa, né? Eles gostam que as coisas estejam acontecendo daquela maneira, né? Não fujam muito do controle. A irritabilidade ao contato físico, né? Algumas pessoas não gostam muito do toque, né? Do abraço, né? A agressividade, né? Também muito conhecida entre nós também, né? A agressividade. Já é por conta dessa dificuldade de saber o que está sentindo, aí ele acaba se tornando agressivo, mas é por conta dessa dificuldade de não identificar o que está acontecendo com ele. Isso. E também a falta de resposta quando é chamado, né? Chamar pelo nome, fulano, e a pessoa às vezes não olhar na hora, né? Também tem essa questão. Aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre o nível do autismo, né? Que nós temos o grave, o moderado e o leve, né? Então a gente vai falar um pouquinho, brevemente, sobre esses níveis, né? Falar sobre um pouquinho do leve, né? A dificuldade na interação social e comunicação verbal, né? E também de desenvolver algumas habilidades. Existem também alguns autistas leves, né? Que eles conseguem estar na rede de ensino regular. Também tem muitas informações, né? Muitos estudos que eles se destacam em algumas matérias específicas, né, da escola, né, como matemática, física, algumas matérias mais difíceis que pessoas que não têm autismo têm mais dificuldade e eles têm mais habilidades, eles, né, são mais sucesso, né? Então, nesse grau leve, eles não precisam de tanto apoio, de tanta ajuda para desempenhar suas tarefas, tá? Isso. Já conseguem mais realizar sozinhos grande parte das coisas, consegue ter um diálogo um pouco mais contínuo, né? Apresenta algumas dificuldades, sim, mas ainda consegue levar uma vida mais tranquila. Isso. Aí também nós temos a de nível moderado, né? Que é um pouco mais do pedagógico, né? O nível de dificuldade na escola, dificuldade de compreender algumas brincadeiras, né? E de se expressar verbalmente.